Antes de fazer a apresentação da próxima mesa, a gente acabou não compartilhando de manhã um pouco o trilho que a gente está propondo aqui para essa conversa sobre fortalecimento das organizações da sociedade civil hoje e amanhã para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, que a ideia é que a gente... Essa primeira mesa foi uma mesa que trouxe um pouco de contexto, né, um pouco das reflexões, de provocações, dos desafios. Agora a gente vai mesas que vão falar um pouco dos acúmulos, dos aprendizados que a gente tem feito nas diversas iniciativas que estão acontecendo sobre temas relacionados a esses desafios, essas provocações, né? Então, essa próxima mesa é uma mesa que se propõe a pensar um pouco sobre como é que a gente pode mobilizar mais recursos da sociedade civil para as organizações da sociedade civil, né? A própria sociedade mobilizando recursos para se organizar e para se autossustentar. E aí, a mesa que a gente vai ter depois do almoço é uma mesa que olha bastante para desafios do marco legal. Então, dos 4 temas do projeto que promove esse dia, né? Miroski, incentivos fiscais para doação de pessoa física, fundos patrimoniais e tributação sobre a doação. A FGV trabalhou em pesquisas ao longo do ano sobre essas 4 temáticas. Então, eles vão compartilhar, os pesquisadores vão compartilhar um pouco os principais achados das 4 pesquisas, e a gente discutir, a partir desses achados, um pouco esses desafios de marco regulatório que a gente tem e que a gente está se propondo a trabalhar nessa iniciativa do Sustenta OSC. E, por fim, a última mesa do dia, a gente encerra o dia um pouco pensando no futuro, né? Então, que perspectivas, que horizontes, que desafios, que a gente precisa prestar atenção aí no próximo ano e nos próximos anos, a partir do que a gente está vivendo hoje, a partir do que a gente descobriu e trabalhou, enfim, aprendeu ao longo desse ano. Então, antes de passar para a mesa, eu queria compartilhar um pouco esse trilho do dia com vocês. Amanhã a gente segue mais ou menos o mesmo percurso, mais focado em objetivos do desenvolvimento sustentável. E, enfim, vamos lá. A próxima mesa é a mesa que vai falar sobre desafios... É a mesa que vai falar sobre fronteiras e oportunidades para a mobilização de recursos para a sociedade civil. E aqui, novamente, assim, para a gente introduzir a conversa, a gente trouxe dados bem rápidos do último censo GIF que dialogam com a agenda de mobilização de recursos e cultura de doação. Então, queria compartilhar com vocês. No censo, a gente tem hoje 116, no último censo, a gente teve 116 organizações que responderam o censo, né, associadas ao GIF, e a gente classifica essas organizações como organizações predominantemente doadoras, predominantemente executoras e híbridas, né, que são as organizações que têm estratégias relevantes, tanto de doação para organizações, né, para outras organizações, como de execução de projetos próprios. Então, quando a gente olha por tipo de organização, quantos investidores sociais privados têm mais de 50% do seu orçamento dedicado a financiar projetos de terceiros? Então, mais de 50% do orçamento são doação para outras organizações. No caso das empresas, 41% das empresas têm mais de 50% do orçamento para financiar projetos de terceiros. No caso de fundações independentes e comunitárias, esse número é 38%. No caso de fundações e institutos familiares, esse número é 32%. E, no caso de institutos e fundações empresariais, esse número é 26%. Número de organizações que dedicam mais de 50% do seu orçamento para outras organizações. Quando a gente vê como é que as organizações distribuem o orçamento delas, ali, ó, deixa eu ver, o meu pointer funciona aqui, 25% em 2014 eram para projetos de terceiros, esse número caiu para 21%. Então, os respondentes do censo GIF repassaram para outras organizações 595 milhões de reais. 54% em 2014 e 60% em 2016 era o orçamento dedicado para a execução dos seus próprios projetos. E 21% em 2014 e 19% em 2016 era o orçamento dedicado a
custos operacionais, enfim, custos fixos da organização. Claro que essa queda tem a ver com uma queda que houve de 2014 para 2016 do total do investimento, mas a queda que houve no repasse para outras organizações foi maior do que a queda total do investimento, né? Então, a gente teve uma queda de 19% no investimento, enquanto a gente teve uma queda de 33% no repasse dos investidores para outras organizações, ou seja, para financiar projetos de terceiros. A boa notícia é que, ainda que os dados, né, indiquem uma queda aí no repasse de recursos, na doação do investimento social privado, quando perguntados o que os investidores pretendem fazer em relação ao futuro, 39% diz que pretende aumentar o apoio, aumentar o investimento, né, a doação a organizações da sociedade civil, 39% diz que pretendem manter o nível de apoio a organizações, apenas 7% diz que pretende diminuir e 16% não sabiam responder essa informação no momento. E, por último, quando a gente pergunta também para as organizações de investimento social privado se elas estimulam a doação de pessoas físicas, né? Então, por exemplo, no caso de empresas, estimulam a doação dos funcionários ou estimulam a doação da comunidade onde elas atuam, 23% tem alguma iniciativa que estimula a doação de pessoas físicas, enquanto 77% não tem nenhuma iniciativa que estimula a doação de pessoas físicas. E, com esses dados, eu vou chamar aqui ao palco o João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também é membro do Movimento por uma Cultura de Doação, e que vai fazer a mediação dessa próxima conversa. Oi? Pode ir lá, a mesa é sua. Ok. Bomba! Dia 27 de novembro é dia de doar. Doe para o Instituto Ronald McDonald. Foi com essas palavras que um apresentador da Rede TV, Nelson Rubens, que supostamente é um fofoqueiro de plantão, que eu não conheço, mas é o que todo mundo me diz, é um fofoqueiro. Foi com essas palavras que ele, no seu programa, promoveu a campanha do Dia de Doar, assim como vários outros apresentadores da mesma TV. João Kleber, Luciana Gimenez, Daniela Albuquerque. Vocês veem que eu assisto bem, né? Muitos de vocês provavelmente participaram e viram a campanha acontecer nesta última terça-feira. A gente alcançou, só em mídias sociais, 20.900.000 pessoas promovendo uma ideia, promovendo uma proposta, que doar é importante para a gente conseguir ter o fortalecimento da sociedade civil e a sustentabilidade das nossas organizações. Na mesa de hoje, nesta primeira mesa, a qual eu já vou chamar os nossos convidados, a gente vai debater justamente isso. Que iniciativas, que ações, o que nós podemos fazer, considerando o cenário que a gente tem e que a Kika acabou de apresentar, o que a gente pode fazer para promover na sociedade civil a ideia de que a sociedade civil deve ser sustentável e independente a partir do apoio da própria sociedade civil. O investimento social privado pode apoiar as organizações da sociedade civil para não só financiar os seus projetos, mas também financiar na sua capacidade de gerar doações a partir de quem acredita nas causas. Nós temos uma estrutura no país normativa que facilita e incentiva e estimula a doação. Muitos de vocês talvez nem saibam que não existe sequer no Brasil a figura do boleto de doação. Qualquer um que doa via boleto tem que usar um boleto de pagamento, porque os bancos não criaram essa figura e que a gente está trabalhando para fazer acontecer. O Brasil tem muito a desenvolver. O investimento social privado é fundamental para garantir que as organizações tenham plena capacidade de serem financeiramente sustentáveis a partir da doação, a partir de quem acredita nas suas causas e está disposto a financiar o impacto que a gente desenvolve. Para refletir em cima desse tema, eu quero convidar aqui para a mesa os nossos 3 convidados desta parte da manhã. Então, eu vou chamar primeiro o André Degenstein, que é atualmente diretor-presidente do Instituto Ibirapitanga, foi
todo mundo sabe, secretário-geral do GIF também, e que vai repercutir com a gente um pouquinho a ideia do grant making e como fortalecer mecanismos de co-investimentos e investimento familiar. Eu vou chamar também para compor a mesa a Carla Duprá, que é diretora executiva do Instituto Intersemente e diretora de sustentabilidade da Intersemente, e vai agregar ao nosso debate, refletindo um pouquinho as possibilidades de apoio, de colaboração entre empresas e sociedade civil e a participação junto à comunidade. E, para finalizar a composição desta mesa, queria convidar a nossa amiga e colega Andrea Wolfenbüttel, que é diretora de comunicação do IDES, atuou também na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e também faz parte com a gente do movimento por uma cultura de doação, e vai repercutir de forma mais ampla, de forma mais geral, as iniciativas de promoção da cultura de doação no Brasil e no mundo. E com essa mesa extremamente qualificada, eu passo, já tendo feito a minha introdução, passo a palavra para o André, e cada um dos nossos, só para falar a dinâmica, é bastante parecida com a primeira mesa, cada um dos nossos convidados vai ter 10 minutos, né, a gente vai estar controlando, e após essas reflexões iniciais, nós vamos abrir aqui para a plenária, para que vocês também possam repercutir e debater com a gente a importância da promoção da capacidade de mobilização de recursos a partir da própria sociedade civil. Então, André, a palavra está com você. Obrigado, João. Agradeço o convite do GIF, do Zé Marcelo, da querida equipe do GIF. Eu tenho 10 minutos, então eu vou pular muitos preâmbulos e vou direto ao tema. E aí, conforme for, a gente explora outras questões na fase das perguntas. Mas a minha fala ela vai partir muito mais, como o JP adiantou, da discussão das doações institucionais, né? Muito menos da mobilização de recursos na base da sociedade e mais como que fundações se colocam diante do desafio que já foi bastante comentado na sessão anterior, de fortalecimento da sociedade civil, nas suas várias causas, nas suas várias formas. Eu hoje represento o Instituto Ibirapitanga, que é uma fundação familiar que está ainda em processo de constituição, e é uma fundação que está se propondo a atuar como doadora. E aí eu vou fazer algumas poucas observações sobre características e perspectivas desse lugar, que, assim como a gente vem falando, né, da diversidade, da pluralidade da sociedade civil, quando a gente olha o campo fundacional, a gente também fala de uma diversidade grande, né, e eu estou menos preocupado em enquadrar pela forma jurídica e mais pela função que ela desempenha, e acho que fundações desse caráter, fundações familiares, têm algumas características específicas. Primeiro, elas são do tipo de organização, talvez, com mais baixo accountability, ou seja, elas precisam responder a poucas instâncias, né, sobre o que elas fazem, as escolhas que elas tomam, as estratégias que elas escolhem. Isso tem suas virtudes e suas dificuldades. Elas têm, via de regra, uma governança mais centralizada. Elas não são organizações formadas a partir de uma larga comunidade, mas elas partem, né, de um patrimônio que normalmente está oriundo de uma família ou de algum máximo um arranjo específico de indivíduos. Elas trabalham normalmente com perspectiva de longo prazo, né? Então isso é uma coisa que também traz, acho que uma informação importante, e eu acho que a dimensão, né, do longo prazo, o curto prazo, ela é fundamental ao pensar a relação entre investidores, fundações e desenvolvimento da sociedade civil. E a outra coisa é que elas são organizações com baixo grau de conflito de interesse, né? E aí, assim, elas respondem com mais intensidade, claro, ao desejo dos seus instituidores, mas às causas que elas se dedicam, né? Uma fundação empresarial, ela tem uma rede digamos, de stakeholders mais complexa. Isso simplesmente nos condiciona, nos possibilita a tomar decisões, a se colocar diante de certas questões de maneira distinta. Antes de entrar, vou falar sobre 3 pontos. Eu já vi que isso é uma tendência aqui da sessão de hoje. Mas antes eu queria comentar um aspecto acho que de uma fala que eu concordo muito, que foi trazida aqui, foi trazida pelo Zé Marcelo, mas não só por ele, de que uma das características e uma das virtudes, né, da sociedade civil é a sua pluralidade ou a sua diversidade. E eu concordo muito com essa ideia, eu acho que essa é a ideia que mais nos mobiliza e nos move, nos estimula,
mas ela não deve ocultar também as assimetrias que existem na sociedade civil, né? Então, assim como ela é diversa e plural, ela também é assimétrica. E, ao falar nessa perspectiva fundacional, a gente está falando muito dessas relações assimétricas, né? Então, falar de pluralidade não é destituir isso de relações de poder, né? Não estou dizendo que isso foi dito, tá? Só estou elaborando em cima dessa questão da diversidade. E, a partir daí, eu vou falar sobre 3 pontos. O primeiro é sobre grant-making, propriamente, né, que acho que é um pouco a questão central. O segundo tem a ver com arranjos de co-investimento e prática de co-investimento. E o último, talvez num outro nível, tem a ver mais com o contexto que a gente está vivendo hoje. É muito difícil falar disso sem falar do contexto macro, contexto político. Em relação ao grant-making, e foi interessante ver, acho que na apresentação dos dados do Censo GIF, tem 2 informações que são interessantes, às vezes aparentemente até contraditórias, né? Uma que, essa última que foi apresentada, que mostra que caiu a proporção, mesmo dentro da redução de valor, né, proporcionalmente o volume de recursos destinado a financiar terceiros, né, a doação. Só que no mesmo período, e esse dado foi apresentado na abertura da sessão anterior, houve um aumento, se eu anotei direito, de 21% para 35% do investimento em fortalecimento institucional. Então, acho que, ao olhar para a questão da doação, e esse tema ele é complexo, porque tem muitas formas de fundações e investidores sociais se conectarem com organizações da sociedade civil, a lógica de fortalecimento institucional ou apoio a projetos, ela vai ser bastante importante para determinar o tipo de relação e o que a gente está fortalecendo, qual que é a infraestrutura que está sendo criada a partir desses investimentos. E aí eu queria falar, é muito difícil falar disso, porque muito é falado, né? Um pouco a minha tentativa é não ser repetitivo e trazer um pouco algumas reflexões que eu acho que, a partir desse lugar que eu estou hoje, tenho feito. Acho que tem 3 tensões que orbitam, né, quando, pelo menos, tá, isso não é exaustivo, quando a gente fala de grant-making a partir dessas instituições. A primeira tem a ver com a relação entre inovação e controle. Então, acho que essas coisas não são excludentes, mas acho que existe uma tensão, né, em como as fundações se colocam diante do fomento à inovação e da exigência de controle na relação com os seus donatários. O segundo, que pode ser expresso na lógica entre projeto e fortalecimento organizacional, ou foco em resultado e construção de infraestrutura, é um outro ponto, né? É muito difícil você caminhar linearmente nessas coisas. Obviamente, você pode conseguir lidar e manejar isso, mas acho que essa tensão ela vai se expressar na relação que uma fundação estabelece com seus donatários. E o terceiro é um papel de protagonismo versus um papel mais de retaguarda, ou de impulsionador, ou de viabilizador, né? Então, acho que essas coisas elas perpassam as decisões sobre a forma de atuação das fundações. E a gente tem visto hoje o custo da falta de investimento na infraestrutura da sociedade civil, né? Investimento institucional de longo prazo. E isso a gente não resolve com mais dinheiro. A gente vai ter que resolver com mais dinheiro, com uma visão estratégica e com tempo. Porque você não forma a gente em 3 meses, você não cria a capacidade institucional em 3 meses. Então, acho que é muito importante a gente tomar o momento que a gente está vivendo hoje para refletir sobre isso. Com relação ao co-investimento, eu vou para o segundo ponto. Evidentemente que a gente lida com problemas mais complexos do que a gente tem capacidade de lidar, né? Em qualquer área que a gente citar, em qualquer área que vocês atuem ou que a gente atue. Tem menos recursos do que precisa, tem menos capacidade do que precisa para resolver os problemas. Então, é evidente que associar recursos, né, juntar forças, tanto de visão comum como de ação conjunta e articulada, é um papel fundamental, né? Acho que a existência do GIF está ligada a isso, e de muitas outras organizações aqui presentes ou não. Mas os arranjos de co-investimento, eles também produzem outros efeitos, né? Eu acho que eles, assim como eles são fundamentais, eles produzem um risco de estreitar as portas de acesso a recursos. A gente está falando de uma sociedade no Brasil que tem pouco, né, mesmo com avanços ou retrocessos, a gente está falando que tem poucas fundações, né? Esse setor ele é pequeno dentro do tamanho da sociedade civil e diante do tamanho dos problemas. Então, estreitar ainda mais as vias de acesso a recursos pode ser um risco. Modelos como impacto coletivo, collective impact,
eles são bastante importantes e úteis para lidar com certos problemas complexos, principalmente aqueles que têm uma solução, que podem trazer uma solução de curto, médio prazo, mas eles dificilmente contribuem para a construção de campo, né? E esse é um ponto, para mim, da minha fala, que é bastante importante. Eles viabilizam investimentos de maior envergadura, mas eles também têm uma função que não é, quer dizer, não é um problema, acho que é um pouco uma realidade também da lógica de funcionamento, de validação mútua. Então, as fundações, na medida em que elas consorciam recursos, né, se articulam em arranjo de co-investimento, existe ali uma validação mútua dos projetos. Isso é positivo, isso reforça o papel das organizações internamente, mas também cria uma dinâmica que pode ser mais endógena do que talvez poderia. Nossa, eu vou correr um pouquinho. Eu vou passar para o terceiro ponto. E aí eu vou só comentar algumas coisas, quem sabe a gente pode falar mais disso depois. O terceiro ponto tem a ver com aquilo que acho que foi comentado nas falas na mesa anterior, de que a gente está vivendo um momento em que as atenções se voltam à capacidade dessa sociedade civil de responder a um contexto que está mudando, é um contexto que coloca desafios que, para além dos desafios das agendas específicas, mas são desafios muito estruturais da sociedade civil. Questões de liberdade de associação, questões de possibilidade de financiamento, e outras N questões estão sendo colocadas por um governo que abertamente se coloca contra, né, citando qualquer tipo de ativismo, né? Então, acho que a gente tem um desafio aí de reconstituir uma legitimidade do trabalho da sociedade civil. Acho que as perguntas que até foram colocadas dialogam com isso em algum grau. E o efeito dessa falta de investimento histórico tem a ver com baixa capacidade de resposta a mudanças de contexto, redução na capacidade de inovação, ou inovações que não estão vinculadas aos mecanismos de financiamento institucional, que acontecem de outras maneiras, e pouca atenção a temas mais transversais, né? Então, acho que o GIF tem um papel, historicamente, de chamar atenção para a importância de temas transversais. É quase que como em situações de restrição do espaço democrático, as fundações que atuam no tema A, B ou C, elas deviam ampliar, né, uma parcela do seu orçamento a responder a esse estreitamento do espaço. Em momentos de mais abertura, de mais liberdade associativista, esse recurso ele pode ser reduzido, você vai ter sempre organizações vocacionadas a isso. Mas acho que a permeabilidade diante desse contexto é uma característica também importante das fundações, se valendo dessa possibilidade, dessa flexibilidade delas têm de reverem as suas estratégias, de se reposicionarem diante do contexto. Então, com isso, eu encerro essa minha intervenção, e aí a gente conversa melhor depois. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado também aí pelo acompanhamento do tempo. É uma orientação que a gente tem aqui da organização para permitir o debate e aprofundar a conversa logo em seguida. Feita essa reflexão que o André muito corretamente trouxe, inclusive atentando para a evolução dos números do censo GIF, depois debatendo questões de cofinanciamento, acesso e como o investimento pode apoiar, né, esse desenvolvimento, eu passo agora a palavra para a Carla, que vai, então, refletir um pouquinho dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva corporativa e a relação com a comunidade. Então, Carla, 10 minutos. Obrigada, João Paulo. Obrigada pelo convite, GIF, PNUD, enfim, de estar aqui. Então, vou ser bem rápida também. Eu sou a Carla, eu trabalho na Intercement, uma empresa de cimentos. Temos cerca de 6.000 funcionários, estamos em 6 países, 35 localidades. Então, queria que, enquanto compartilhasse um pouco com vocês essa nossa reflexão do que acontece a partir das perguntas, né, como é que a gente mobiliza recursos locais, como é que você aumenta a cultura de doação e de participação, tenham em mente a imagem de municípios pequenos e médios. É lá que a gente está, onde a gente tem e exerce assim uma influência importante. Então,
Nós temos um modelo de desenvolvimento comunitário que eu acho que é bastante sofisticado e bacana. Eu surfo uma onda que foi do Francisco Azevedo, que criou isso com a equipe que me antecedeu, então eu posso falar com super orgulho, porque não fui eu que fiz, não estou falando de mim. Estou falando que realmente é um modelo que, em primeiro lugar, pressupõe a criação em cada uma dessas localidades, nas nossas plantas, de um comitê de incentivo ao voluntariado e interação comunitária. Então, são funcionários que fazem parte desse cívico e que, a partir do seu job description, tem que fazer justamente isso, incentivar essa participação voluntária e cidadã e fazer essa interação e diálogo com a comunidade. A primeira missão desse cívico é criar um locus chamado um CDC, um Comitê de Desenvolvimento Comunitário, que é um espaço onde representantes da sociedade civil e do poder público se juntam para poder discutir, debater e definir estratégias, projetos e ações colaborativas de intervenção social. Isso eu acho que é parte da resposta de como que a gente responde, de alguma maneira, a esse aumento, né, de uma participação e de uma doação e de uma cultura local de participação, né? E quando a gente, respondendo à pergunta, né, quais são os desafios e iniciativas exitosas, o desafio, muito mesmo, é de mudança de mindset, né, de mudança de uma cultura de ações pontuais para ações mais coletivas, com uma cultura de planejamento, de monitoramento e de avaliação. Parece que cada um de nós vira a chavinha, quando vai falar sobre o social, acessa aquele locus, né, do assistencialismo e da caridade, que são importantes, mas insuficientes para fazer uma transformação. E o que a gente vem colhendo, aí são longos anos, né? Então, 8 anos mais tarde, a gente fez uma apreciação em cima desse modelo nos nossos municípios, e, para nossa grata surpresa, vem, né, comentários como de uma secretária de Apiaí, 35 mil habitantes, falando, olha, se você tivesse me feito essa pergunta 10 anos atrás, a gente estaria aqui pedindo fogão, carro, geladeira, essas coisas. Hoje, o que a gente pede é que a Intercement nos ajude a se desenvolver, a criar oportunidades para conhecer outros projetos e ações, e etc. Nesse período todo, a gente pôde também perceber que algumas ações de mobilização, e aí são duas enormes campanhas que a gente promove localmente, um deles se chama Dia do Bem Fazer, que é de promoção de voluntariado, e muitos desses municípios já não é mais um dia, é uma semana inteira de tanta atividade que é organizada a partir desse CDC, é definido o que vai ser feito com essa pluralidade de organizações. Cada uma delas tem que colocar um recurso de contrapartida. Hoje a gente está no matching de 1 para 60 centavos, isso mundialmente, né? Já cresceu nos últimos 4 anos, que era 1 para 3, agora 0,3, né? Para agora 0,6 de real, né? E um outro exemplo importante desse de mudança de mindset, um caso concreto que a gente acompanha em São Miguel dos Campos, 55 mil habitantes, em Alagoas. A gente, quando adquiriu as operações da Simpor, encontrou uma situação que deve ser, ela é, né, muito comum a várias outras empresas, que vai pingando um dinheiro numa organização social. Era a única organização de atendimento à pessoa com deficiência no município, cerca de 100 mil reais quase por ano doadas para cobrir conta de luz, conta de água e algumas das fisioterapeutas. Claro que, na aquisição, a primeira orientação era, bom, corta isso, não faz parte, etc. Calma, não é assim, né? Já estamos há 10 anos pingando esse dinheiro, não pode ser da noite para o dia. Com esses mesmos valores de quase 100 mil reais, 3 anos atrás, a gente fez uma intervenção de gestão na organização, com uma outra organização social fenomenal, que chama a CID, fez um choque de gestão na organização, e ontem mesmo eu recebi uma notícia de que eles estão ampliando as vagas para mais 150 atendimentos a partir de uma aprovação que eles tiveram de recursos federais para poder fazer o trabalho deles. Então, assim,
tem muito essa coisa, essa mudança, quer dizer, tem uma organização, está no quintal de casa, né, é vizinha da planta, a planta não pode dizer não, mas quanto de ciência foi colocado em dizer o sim, né, para poder pagar contas de luz, e etc., etc., quando, no fundo, isso já faz parte, se você tem certificações, você já tem essas isenções dessas contas a pagar. Então, uma mudança de cultura da nossa própria companhia e dos nossos próprios colaboradores, né. E aí, eu acho assim, para finalizar, acho que tem mais 4 minutos, mas o que eu queria compartilhar de reflexões, o que a gente acha um pouco assim, o que contribui e o que atrapalha, né, numa vertente de estimular mais doações de indivíduos, empresas e talvez famílias, né, na sociedade. Então, acho que, na nossa experiência, o que a gente viu que contribui muito é o fato de fazer essa construção de uma maneira coletiva. Então, o que atrapalha é trazer projetos prontos, né? O que atrapalha é ter o papel, assim, e se colocar num papel muito de protagonista, né? Então, acho que esse espaço que foi criado dentro do nosso modelo de atuação, ele tem mostrado muitos resultados, mas são resultados também de longos anos, não é de uma hora para outra, então tem que ter uma certa persistência. Outra coisa que eu acho que contribui é a própria credibilidade da empresa, e acessando aí os seus recursos que são legítimos. Tem recursos financeiros, tem recursos de conhecimento, tem muitas ferramentas mesmo, né, de planejamento, de execução, de monitoramento, faz parte, né, o PDCA é um ciclo assim que roda em tudo quanto é planta todo o tempo. Então, é quase que natural, quando tem uma interação dos nossos funcionários com a ação social, eles vão para esse plan, do, check, act, plan, do, e para as organizações, às vezes, são uma nova forma de pensar a sua ação, especialmente pensar no seu accountability, que foi colocado aqui, que é muito baixo, e essa cultura de resultados e, aí, claro, de prestação de contas, né? E eu acho que uma outra coisa que contribui é quando, genuinamente, você está alinhado à política pública, querendo fazer alguma coisa que tenha aí perenidade num determinado município, pressupõe que você faça um diálogo com as entidades sociais que estão executando aquela política pública e as organizações, né, representantes ali do poder público que têm essa responsabilidade. Então, assim, não dá para fazer de outro jeito, vai ter que fazer de uma maneira alinhada e coordenada, né? Então, eu acho que uma outra coisa que atrapalha um pouco nisso é a lentidão na execução. Se demorar demais, esmorona, né? Aquela energia de botar todo mundo junto e vamos fazer uma ação. Então, é importante que uma chama acesa, né, esteja assim, com muita energia e, de fato, indo das palavras para a própria ação, né? E, finalmente, eu acho assim que os resultados, anteontem, a gente teve a última reunião de conselho do Instituto Intercement, e foi muito bacana a gente ouvir dos 8 países ainda, 2 que já estão on the way out, mas falando, né, fazendo um balanço desse ano, e você vê como é possível, com um único modelo, você transpor essas fronteiras, né? Porque, no fundo, seja no Egito, em Moçambique, África do Sul, Paraguai, Argentina, Portugal, Cabo Verde, Brasil, todos têm um denominador comum de participação comunitária, de vontade de fazer ações que tenham e gerem aí resultados. Bom, obrigado, cara. Pedi uma salva de palmas, né? E a Carla trouxe uma reflexão muito importante, muito bacana, no sentido da discussão sobre o município, né, sobre a comunidade. A gente, na BCR, tem sempre a oportunidade de palestrar, de conversar nas cidades pequenas, pelo país inteiro, conversar com as instituições. E acho que muitos de vocês também têm percebido isso, como a crise econômica afetou a comunidade nos últimos 5 anos, também do ponto de vista da estrutura, das organizações da sociedade civil. Então,
Se já é difícil a gente garantir e promover a sustentabilidade das organizações em cidades grandes, em cidades pequenas é ainda mais difícil, porque, geralmente, a instituição é muito dependente de um único financiador, em muitos casos ela é dependente só do Estado, né, porque ela tem um convênio com o Estado, e aí, quando a administração pública local passa por uma crise financeira, ela corta o recurso que ela encaminhava à organização da sociedade civil, muitas organizações foram fechadas nos últimos anos. Literalmente fechadas. A gente recebia ata de fechamento de ONG, lá, de OSC lá na BCR. E isso começou também a refletir, nesse contexto de comunidade, num movimento inverso, no movimento da comunidade se juntando para promover a sua capacidade local e a conexão entre as organizações e as pessoas. Então, ontem eu tive a oportunidade de participar em Mogi das Cruzes do lançamento da campanha Doa Mogi. #Doa Mogi, que é uma campanha alinhada com o Dia de Doar, que incentiva a doação local para as organizações locais. E assim como tem Doa Mogi, hoje tem Doa Sorocaba, Doa Pira, Doa Gramado, Doa Maringá, Doa Itatiba, Doa Curitiba, Doa Salvador e até Doa Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, com ações da própria comunidade, geralmente lideradas pela comunidade, sem nenhum investidor ou sem a administração pública, ainda que em alguns casos também tenha, para promover a sustentabilidade das organizações e a conexão entre a cidade e as pessoas como doadoras. E para refletir nesse espaço da importância da promoção de ações grandes, de ações gerais que desenvolvam essa cultura no brasileiro, que desenvolvam essa percepção que ser cidadão também é financiar as causas que a gente acredita, e como é que a gente constrói este movimento e constrói essa ideia no Brasil, eu vou passar a palavra para a Andréia, que vai refletir um pouquinho em cima dos números que a gente tem, das pesquisas mais recentes que a gente tem no Brasil, e também falar um pouquinho das iniciativas que o IDES tem feito nesse sentido. Obrigada, João. Eu tenho que fazer algumas ressalvas aqui antes de começar a falar. Talvez as pessoas estejam achando estranho, porque na programação constava o nome da Dani Fiabani aqui nessa mesa. Então, eu tenho que agradecer, além de ter sido convidada pela organização do evento, porque a Dani me cedeu o lugar dela. Ela estaria fazendo essa fala e ela me cedeu para que a gente possa ter a oportunidade de falar um pouco sobre as iniciativas do IDES. Então, muito obrigada, Dani. E uma outra coisa que eu queria dizer, e que eu acho que é fundamental, o que aconteceu ontem foi muito importante, o crescimento do Dia de Doar é fundamental. O João falar que a campanha atingiu 20 milhões de pessoas é impressionante, porque é uma campanha feita passo a passo, vários anos, não teve nenhum toque de mágica, não teve nenhum mega lançamento ou mega recurso que pudesse impulsionar. Então, é aquela coisa que brota e vai aumentando. Então, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas, porque o João liderou essa campanha que nos deixa a todos muito orgulhosos. E a terceira e última ressalva também é que eu não posso deixar de mencionar aqui o Movimento por uma Cultura de Doação, que também foi um movimento que nasceu pequenininho, como todos os movimentos, claro, mas teve uma característica muito especial na liderança dele, que foi a Joana, que não está aqui nesse momento, Joana Mortari, muitos de vocês devem conhecer. Ela não está aqui, ela está no Canadá, mas ela foi a líder desse movimento e ela se recusava a ser líder do movimento, porque ela dizia que o movimento não tinha liderança, era um movimento horizontal que se expandia e ela não queria fazer estatutos e não queria fazer uma série de coisas, o que muitas vezes eu critiquei dentro do movimento, e agora eu tenho que me curvar, porque ela se ausentou, ela foi para o Canadá, e o movimento cresceu, e cresceu espontaneamente. Então, ela insistiu que fosse um movimento de base, e conseguiu que esse movimento por uma cultura de doação se transformasse num movimento de base, que cada vez tem mais apoio, e que se mobilizou também demais pelo Dia de Doar ontem. Então, eu tenho muito orgulho, não sou uma das primeiras, nem mais antigas participantes do movimento, mas queria fazer essa menção especial ao Movimento por uma Cultura de Doação. Bom, agora, feito essas ressalvas, eu tenho uma apresentação. Quero sim. Posso deixar isso aqui? Será que é isso? Bom, nós estamos aqui falando do sucesso do
do Dia de Doar, e é muito bom a gente comemorar, e temos que comemorar os nossos sucessos, mas, infelizmente, quando a gente vai falar de pesquisas que acompanham a doação, o voluntariado ou a solidariedade no meio da nossa sociedade, as notícias não são muito boas. O mais recente estudo que nós temos sobre doação e sobre solidariedade é o World Giving Index, que eu não sei se as pessoas aqui conhecem, mas é um indicador de solidariedade que é calculado pela Charity Aid Foundation, essa organização aqui, que o IDES representa no Brasil. E, bom, rapidamente, só como é feita essa pesquisa, para quem não conhece, é uma pesquisa anual, ela é realizada desde 2009 pelo Instituto Gallup, a pedido da CAF. Entrevista mais de 150 mil pessoas em 146 países participantes e cobre 95% da população do mundo. Desculpa, meus colegas. E os resultados que eu vou falar agora, na verdade, são relativos a 2017. Como que é feita? É feita de uma forma muito simples para que possa ser feita em todos os países. Então, o que o entrevistador pergunta para as pessoas é se você, no último mês, ofereceu ajuda a um desconhecido, ofereceu contribuição financeira para organizações da sociedade civil ou fez doação de tempo como voluntário para alguma organização. Então, são 3 ações: doar dinheiro, doar tempo ou ajudar um desconhecido. Em relação ao Brasil, nós temos o nosso desempenho esse ano, em 2017, foi o pior da nossa história. Aqui é o contrário, quanto mais sobe, é pior. Ou seja, de 146 países ranqueados, nós estamos em 122º lugar, muito abaixo da metade, e muito abaixo do que nós já tivemos. Porque, em 2015, nós tivemos a nossa melhor posição, quando nós estivemos no 68º lugar. O que a gente vê? A gente vê, desde 2010, uma curva ascendente, ou seja, nós fomos caindo, 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 na medida que a nossa posição aumenta. Depois, nós, em 2015, tivemos uma súbita melhora, caímos um pouquinho mais em 2016, e, em 2017, nós despencamos, indo para a 122ª posição. Mais ou menos, olhando a queda, em 2017, 43% da população ajudou a um desconhecido. Em 2016, esse percentual era 54%. Doação, 14% doou dinheiro, sendo que, em 2016, era 21%. E 13% fez trabalho voluntário. Isso é uma queda incrível, porque caiu de 20%. Então, os nossos números são esses, se a gente olhar a composição do índice, né? Então, aqui ajuda um desconhecido, a queda que teve de 54 para 43. Esse roxinho é a doação em dinheiro, que caiu de 21 para 14. O marronzinho é o trabalho voluntário, que cai de 20 para 13. E o índice, que é a média aritmética dessas proporções, que caiu de 32% da população engajada em ações solidárias para 23%. Bom, eu estou trazendo isso aqui só para ter para que vocês, só a título de curiosidade, porque já que eu estou falando de um ranking com tantos países, para que vocês saibam quais são os países mais doadores no mundo. Em primeiro lugar é a Indonésia, é a primeira vez que ela está nesse primeiro lugar. Segundo lugar, a Austrália, Nova Zelândia. É interessante que são 3 países concentrados com culturas muito diferentes, mas concentrados regionalmente no globo. Depois você tem os Estados Unidos, que costumava ser o campeão e agora caiu, a Irlanda, o Reino Unido, são 3 países com cultura anglo-saxã, a Austrália, Nova Zelândia também, e depois Singapura, Quênia, Mianmar e Bahrein. Vocês estão vendo aqui na América, nós só temos os Estados Unidos, é o único país que aparece no ranking dos 10 mais. Opa, desculpa, voltei. Bom, fazendo algumas reflexões, já que nós acompanhamos o World Giving Index desde o começo, desde 2009, quando ele começou, temos, né,
A longa crise política e econômica que o país atravessa, obviamente, tem um impacto sobre esse comportamento doador, e a gente está percebendo que é um impacto cumulativo. Na medida em que vão passando os anos e nós continuamos em crise, o impacto aumenta. Né? A falta de confiança em relação ao futuro pode ter deixado os brasileiros mais individualistas e focados em seus próprios problemas. Porque, às vezes, a gente pensa a crise já esteve pior do que ela esteve hoje, mas talvez nunca nós tenhamos tantas dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro. O André falou sobre perspectivas de limitação à atividade associativa, então nós não sabemos o que vai acontecer. E, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente se sente medroso e se retrai. Então, pode estar acontecendo esse movimento aqui. Uma outra coisa que pode estar acontecendo, uma sensação de impotência, porque nós achamos que estamos melhorando e entramos numa crise. Achamos que estamos melhorando e vem uma nova crise, como se fosse aquela sensação, a gente não tem jeito aqui no Brasil. Por mais que a gente faça, a gente não consegue resolver. Então, isso não te dá vontade de sair para a rua e fazer, ou investir seu tempo, porque dá uma sensação de que nada tem resultado. Né? E, por fim, apesar de tudo, quase metade da população ajudou um desconhecido. Esse é o ponto sempre que o Brasil é mais forte. E isso quer dizer que existe uma solidariedade. Quando o Brasil vê o sofrimento na frente, vai e ajuda um desconhecido. Isso é muito bom, porque nós ainda temos matéria-prima para trabalhar. Algumas recomendações, né? É importante a gente divulgar os impactos positivos das organizações sociais para sensibilizar a comunidade e construir a confiança. Vamos falar mais sobre o que tem de bom e sobre o que fazemos. O poder público também deve se conscientizar da importância do nosso papel como aliado no desenvolvimento de políticas públicas. É necessário facilitar a doação e oferecer incentivos fiscais, e, mais do que nunca, é preciso estimular a cultura de doação. E agora, então, eu vou contar para vocês de uma campanha que o IDES com muita gente, muitas pessoas ajudaram e muitas pessoas apoiaram financeiramente essa campanha, uma campanha por uma cultura de doação que nós queremos manter no ar até o final de 2020. Nós acreditamos que mudança de comportamento tem que ser uma coisa constante, que você bata sempre. A campanha do Dia de Doar é maravilhosa, como eu falei, mas, pela natureza dela, ela tem um ápice, ela tem um momento em que ela acaba, que chega, é o Dia de Doar. E nós estamos fazendo vamos fazer esse lançamento na semana que vem, depois do Dia de Doar, e pretendemos manter por 2 anos essa campanha no ar, tentando construir a cultura de doação aqui no Brasil. E a ideia não é chegar para as pessoas e falar assim, doe, por favor. A ideia é conscientizar as pessoas, fazê-las pensar o que elas querem mudar no mundo, qual é a sua causa, o que você quer transformar no mundo, e convidar as pessoas a fazerem um teste para descobrir qual é a causa delas. Então, é uma abordagem para fazer as pessoas pensarem nos problemas e na realidade brasileira, e, uma forma mais divertida e lúdica, fazer um teste e descobrir qual é a sua causa. E, depois desse teste, a gente conduz para organizações do mapa das OSCs do IPEA, que atuam naquelas causas que é do doador, para que ele contribua com essas organizações. Esse é o racional por trás dessa campanha. E agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo da campanha, o vídeo promocional da campanha, que é a primeira vez, aliás, que está sendo exibido em público. Ele ficou pronto anteontem. Então, eu peço para o pessoal passar, por favor, o vídeo. Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? A natureza sempre respeitada? Ou melhor, da tecnologia disponível a todos? Quem sabe uma cidade com espaço para todo mundo, de verdade? Emprego, se nunca faltasse, hein? Se você apenas sonhava com estas coisas, por que não ajudar a torná-las realidade? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua. Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra. Obrigada.
Só uma observação, não adianta nada ir no www.descubrasuacausa.net.br, porque ele só vai estar no ar a semana que vem, tá bom? Muito bom, Andréia. Muito bom. E com isso a gente recompõe a nossa mesa, né? Inspirados por essa nova iniciativa do IDES, que se agrega, se junta às várias iniciativas que tanto o movimento tem feito. Eu queria também só mencionar uma iniciativa muito incomum, mas muito bacana, que foi lançado ano passado, que, na verdade, foi efetivado ano passado, que foi do próprio GIF, que é o Fundo BIS, que apoiou 4 iniciativas, 4 projetos de promoção da cultura de doação, inclusive o marco bancário da doação, da BCR, projeto do Arredondar e várias outras iniciativas. Você ter um fundo de financiamento de ações para promover a cultura de doação é fundamental para o país, a gente precisa ter mais ações como essas. E nós temos, de acordo com o nosso programa, aí, quase meia hora agora para partir para o debate. E a orientação recebida é que nós partamos direto para a plenária, né? Então, eu vou deixar, eventualmente, fazer alguma ou outra pergunta mais capciosa aqui para a mesa, né, para colocá-los contra a parede, para deixar para que os nossos convidados o façam, e, se eventualmente não surgir, eu também agrego e faço perguntas. E a gente vai trabalhar com as perguntas em bloco. Então, vamos tentar pegar 2 ou 3 perguntas de uma vez. Peço a gentileza, né, de quem quiser perguntar, levante a mão, mas, principalmente, seja breve na sua pergunta e dirija a um dos nossos participantes aqui presentes. A Karen, a equipe do GIF, está com o microfone ali ao lado para quem quiser fazer perguntas. Por favor, sem vergonha, como a gente diz, né? Perguntem sem vergonha. E sem pressa. Ó, temos uma aqui na frente, Karen. Se não tiver, eu vou perguntar, viu, Ana? Já falei com o André, já combinei com o André. Bom dia. Meu nome é Ana, e a minha pergunta, na verdade, eu tinha um pouco até essa reflexão na primeira mesa de hoje. Eu fico um pouco em dúvida se, quando a gente fala sobre a cultura da doação, isso não vai um pouco na contramão daquilo que, ao mesmo tempo, a gente tem falado sobre a necessidade da sociedade civil se organizar, sobre como ela se profissionalizar, ou como ela se estruturar para que fique mais notório o seu trabalho, o quanto é transformador o que ela faz. É uma dúvida. Assim, eu tenho todo o respeito pelo trabalho que é feito, já tive do lado da organização, da empresa, mas, às vezes, eu acho um pouco contraditório o que a gente está discutindo. Queria que vocês pudessem, talvez, não sei, comentar a respeito. No sentido de que, muitas vezes, a pessoa que doa, ela não conhece, de fato, para quem ela está doando. Muitas vezes, é um movimento mais pontual, ou despretensioso, ou menos preocupado com quem é essa organização que realmente está recebendo. Acho que a gente pode pegar com mais todo respeito, viu, gente? De verdade, não é desrespeitosa a pergunta, não. É mais para que eu também me situe melhor nessa discussão. É o tipo de pergunta que o moderador é que queria responder. Ótimo. Vamos passar para as próximas perguntas, a gente responde. Vamos lá para a Dani. Bom dia. Me vieram 2 perguntas, talvez bem específicas. Aí vocês julgam se vale a pena usar o tempo para elas ou não. André, eu fiquei curiosa de saber o que vocês têm planejado agora de estratégia para colocar a campanha no ar. Então, como é que isso, de fato, ganha o mundo e ganha o poder de persuasão que isso tem o potencial de ganhar? Se você puder contar um pouquinho para a gente. Estou ressoando uma história de um evento que eu estava com o JP ontem, o pessoal da Editora Mal fez, e eles falaram sobre tendências, e uma das tendências tinha a ver com doação em folha de pagamento. E aí, como vocês têm uma experiência de longo prazo, lá tanto na época do Instituto Camargo Corrêa quanto da Intercement, se você tem algum case, se vocês já consideraram isso, o que pesa a favor ou não, porque tem um potencial gigantesco, né? Você falou 35 mil funcionários, enfim, se cada empresa também reverberasse esse chamado internamente, talvez a gente conseguisse mais indivíduos. Acho que é um cruzamento.
Então, tem a princípio, essas duas perguntas. E André, quando você fala que investimento de impacto coletivo de impacto, como é que é? Collective impact, não gera campo, ele é bom para soluções de curto e médio prazo e tal. Eu queria entender um pouco melhor o que é esse campo que ele não gera e por quê. Muito bem. A Dani é a perguntadora perfeita, né? Uma pergunta para cada um dos nossos membros da mesa. Temos mais perguntas? Tá bom. Eu já ia até passar a bola, porque todo mundo já tem o que falar aqui na mesa, mas vamos pegar uma terceira pergunta. Olá, meu nome é Kenan, não sou daqui, sou dos Estados Unidos, fazendo pesquisa sobre ONGs e como a crise afetou eles, chamada Fulbright, minha bolsa. Então, tenho duas perguntas. Ok, posso perguntar em inglês? Desculpa. Okay. A gente traduz para a plenária, se tiver alguém que não fala inglês, a gente traduz a pergunta para você. Obrigado. Ok, vou tentar em português. Então... pode fazer a pergunta em inglês, okay. E a gente traduz para o público. Okay. Fica à vontade. So businesses and foundations have a lot of power, as you mentioned, and they don't have the same accountability as NGOs. So I was wondering how you all evaluate yourselves and have accountability to yourselves and like areas to improve on, etc. Because NGOs have a lot of pressure, like, okay, are you tracking your results, or do you have structure? And if they don't do those things correctly, they can lose funding. So I'm curious from your perspective, what do you do? And then my deixa eu só traduzir a sua pergunta para todo mundo. Tá, e aí você faz a segunda pergunta. Ele estava comentando, e o que eu vou me permitir comentar em cima, que é uma realidade bem próxima à realidade americana, que negócios e fundações têm muito poder, mas não tem a mesma pressão por accountability, né, por prestar contas para a sociedade, que tem as ONGs, que são financiadas pela própria sociedade. Então, como é que vocês lidam isso no ambiente corporativo? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, vamos para a segunda. Tá, obrigado. In my research, I've met with many social projects, and they don't know how to fundraise or how to approach businesses or foundations. So I was curious, in your cases, successful NGOs that approached you, what were their qualities, or what did they do right? Legal. E ele está descobrindo uma realidade da brasileira que a maior parte das organizações não sabe, está desenvolvendo ainda a sua capacidade de captação de recursos, de mobilização de recursos. Então, ele quer saber dos nossos convidados, imagino que em especial o André e a Carla, sobre os melhores exemplos, né, os melhores casos daquelas organizações que abordam de forma com maior sucesso, da melhor maneira para pedir recursos das organizações financiadoras. Certo? Então, quer pegar mais uma? Então, vamos mais uma, cara. Vocês estão anotando direitinho também? Que eu também estou. Tá. Me deram o microfone, tá, gente? Não tomei de ninguém. Bom, eu sou Márcia e a pergunta minha é para o André. O André falou uma coisa que, e até o gráfico do GIF mostrou, que dentro dos aportes feitos a projetos, né, terceiros, a fatia que ia para desenvolvimento da capacidade institucional, eu acho que era, enfim, cresceu. E o André estava falando esse olhar para o desenvolvimento da infraestrutura. O desenvolvimento da infraestrutura. Mas o que dá para perceber é que até o investimento social privado, quando ele vai para a infraestrutura, ele vai para a infraestrutura dentro de um foco, né, dentro de uma causa. A infraestrutura do terceiro setor como um todo, o que a gente tem vendo é uma escassez de recursos muito grande, né? Alguns financiadores tradicionais saíram já há tempos, né, e outros novos que vieram fizeram um voo curto. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Muito bom, Márcia. Então, vamos pegar uma última pergunta aqui. Sim. Olá, bom dia. Me chamo Marcos. Eu trabalho numa ILPI, né, que é uma unidade dentro de uma instituição que está em 154 países, onde nós temos uma realidade bem difícil. Nós temos um censo que mostra que 20% das instituições de longa permanência no Brasil vão fechar até 2020, por falta de financiadores. Isso é muito triste. De um outro lado, também, nós, como ILPIs, como instituição filantrópica, não sabemos pedir, não sabemos onde alcançar esses recursos.
E algo muito bacana que a Carla comentou, que eu acho legal, e nós vemos esse case na instituição, essa questão assim, não é dar o dinheiro, né? Não é pegar 100 mil reais e colocar na instituição que vai acabar, né? É você fazer com que ela reconheça e multiplique, né? Nós fazemos parte de uma ação local, Bauru, não sei se todos conhecem, ou alguém conhece aqui, é uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, é uma cidade de médio porte, onde uma rede supermercadista ele dá um valor às instituições e, em contrapartida, nós temos a responsabilidade de triplicar esse valor, né? Então, eu acho que é uma forma diferente, uma forma que nós gostamos e que nós, como instituição, colocamos para nós mesmos. Então, toda grana, todo evento que nós fazemos, tivemos um investimento, um aporte, nós, pelo menos, temos que triplicar. Senão, não vale a pena a gente fazer isso. Então, assim, uma visão global, eu gostaria de compartilhar, que vocês compartilhassem mais da realidade de vocês sobre isso. Okay, obrigado. Podemos partir para as respostas, pessoal da organização? Então vamos lá. Quem quer começar respondendo a partir de... Eu marquei todas as falas, então, se eventualmente vocês não cobrirem alguma das perguntas, eu retomo a ela também, sem problema algum. Mas eu podia passar a bola para o André, começar repercutindo? Só para seguir a ordem das falas iniciais, na verdade. Então, primeiro, agradeço as perguntas, tá? Muito desafiadoras. Eu vou na ordem, não sei, eu respondo as três, porque tem 3 questões. Tá. Eu vou tentar responder de forma assim mais sucinta que eu conseguir. Quando eu falei a pergunta da Dani sobre impacto coletivo, eu acho que tem a ver, Dani, com a lógica a que serve esse tipo de arranjo, que ele tem uma dinâmica que é mais centralizadora, né? De recurso, de objetivos, de articulação. Ele exige, né, uma estrutura que eles chamam de backbone, que é uma organização que vai conduzir esse processo. Então, todo o arranjo que se constitui, ele tem uma finalidade muito específica, ele está orientado a uma determinada leitura de contexto, a uma visão, um objetivo compartilhado, um conjunto de indicadores e uma organização centralizada. Então, acho que ele é muito eficiente para lidar com isso, mas ele não responde, por exemplo, à diversidade de desafios, de percepções, de mudanças de contexto que a sociedade tem. Então, não é que eu não acho que esse tipo de arranjo ele não seja importante, mas eu acho que a gente deve tomar cuidado para que isso não seja visto como um caminho único de investimento. Então, já que temos problemas complexos, tudo que a gente precisa fazer é colocar dinheiro junto, centralizar recurso, organizar estrategicamente, porque a gente vai resolver os problemas. Porque os problemas eles mudam, o contexto muda e as leituras sobre como isso deve ser feito também variam. Então, acho que tem, junto com esforços desse tipo, é importante que haja um investimento na capacidade institucional das organizações fazerem escolhas autônomas, identificarem desafios a partir do seu contexto. Então, é mais um alerta que eu acho que, às vezes, essas visões que são muito articuladas e sedutoras, às vezes se apresentam como caminhos únicos para o investimento. É nesse sentido que eu coloquei. Avaliação. Eu posso te responder em português, né? Tá. Eu vou falar um pouco, eu tenho muita dificuldade de falar a partir da minha organização, porque ela é uma organização muito recente, então a gente não avalia ainda, a gente está começando a operar como fundação. Mas acho que a sua pergunta é essencial, né? Eu acho que, a partir desse reconhecimento de que fundações como a que eu represento, elas vivem num ambiente de baixa accountability, ou seja, a gente pode tocar as coisas com pouca permeabilidade, né, social, acho que isso deve ser uma preocupação constante. Não só na avaliação, mas no estabelecimento dos objetivos. Acho que essas duas coisas andam muito juntas, né? Então, essa leitura de contexto, definição de prioridades, e aí como que isso está sendo feito, reportar, eu acho importante. Então, acho que tem uma coisa que é criar permeabilidade ao longo desse processo, né? Então, eu posso definir a estratégia contratando uma consultoria que me faz um plano de ação, ou eu posso criar um processo que seja mais orgânico, mais participativo. Um gera mais accountability, o outro gera menos, né? Só um exemplo. Acho que transparência é fundamental, né? Então, mesmo que você não tenha mecanismos específicos de consulta, de escuta, de revisão,
O fato de você dar transparência ao que você está fazendo permite com que a sociedade, né, stakeholders, grupos interessados, possam questionar, perguntar, dialogar com as suas escolhas e aquilo que está sendo feito. Eu acho que o accountability varia, a avaliação varia muito do perfil de instituição. Acho que uma coisa, se você é um operador de projetos, de programas, você tem um tipo de desafio de avaliação. Se você é um doador, você tem um outro tipo de desafio de avaliação do próprio trabalho. Os dois precisam ser avaliados, mas são caminhos bem diferentes, né? Então, acho que o desafio de avaliar vai se colocar diante do tipo de trabalho que se tem. Mas eu acho que essas duas coisas, acho que ser permeável, ser transparente, né, e estar disposto a revisar a sua atuação, a sua estratégia. Então, acho que eu tendo a achar mais interessante, né, avaliações de ciclo curto, né, que permitam uma revisão mais constante desse trabalho, uma escuta mais regular, do que grandes movimentos de avaliação, pelo menos para o tipo de trabalho, por exemplo, que a gente está se propondo a fazer, que é de doação, né? Não é uma intervenção organizada específica. A questão da infraestrutura e foco, né, que se eu entendi bem a pergunta, né, que assim, sempre o investimento em infraestrutura ele considera algum tipo de questão substantiva. É isso, Márcia? Um recorte da sociedade, quer dizer. Um recorte. Isso. Não, eu concordo. Quando eu falo de infraestrutura, acho que tem uma coisa que esse deslocamento de apoio a projeto para apoio institucional. Acho que ele traz isso, né? Mesmo que você apoie a organização na sua causa final, né? Mas também um olhar para as questões que são mais transversais. Então, são poucas as organizações que têm como causa a liberdade de associação, liberdade de expressão, né? Mas todas elas usufruem desse ambiente de liberdade, né? Então, num contexto em que esse ambiente está ameaçado, eu acho que as organizações elas devem ampliar o seu olhar para esse tipo de questão, né? Então, se a gente esperar que essa reação surja unicamente a partir de organizações que têm isso como causa final, acho que é pouco. E a gente vai sentir os efeitos em todas as áreas, né? Então, se tiver, enfim, não vou citar exemplo para não dar ideia, mas acho que tem aí um desafio de fundações que estão preocupadas no desenvolvimento e fortalecimento da sociedade, estar atento às condições necessárias para que o trabalho em todas as áreas avance, né? Então, é nesse sentido que eu falo da infraestrutura. Acho que você pode investir em infraestrutura tendo como foco causas específicas, né? Mas acho que tem algumas questões mais pontuais e agudas que a gente precisa dar atenção nesse momento. Bom, vou passar para a Carla, seguindo a mesma ordem da fala inicial, e para a Carla também avançar em algumas das perguntas que foram feitas, aí, incluindo doação em folha de pagamento, também a questão de, se ela quiser, né, também a questão de infraestrutura, como é que é a abordagem feita por organizações, né, junto à empresa e ao instituto, enfim. Então, rapidamente aqui, Ana, você fez uma provocação, né, contraditório. Eu acredito que não. Eu acho que é muito assim, é uma cultura de doar para transformar. E aí, contra os dados que você mostrou, que, né, então, são dados globais, mas eu fico com uma vontade de fazer um recorte nos nossos municípios, que os dados que a gente tem, então, tracking o nosso record, né, a gente só viu aumento, a gente viu uma crise financeira fenomenal. A gente nasceu em 2015, no pior momento econômico da nossa companhia, e os nossos números de voluntariado, de doação local, de projetos locais, de incentivos fiscais só fizeram assim, né? Todos os outros indicadores da companhia faziam assim, e o nosso faz assim, né? Então, assim, tem alguma coisa aqui, e eu acho que é isso, dando uma plataforma e mudando esse mindset, né? É possível doar de uma maneira planejada. E quando é colaborativa, porque o outro também, e cada um está colocando um pouco do seu recurso em prol de um objetivo comum, que vai ser monitorado, e depois tem resultado, e aí se aprende a partir dessa prática, é super animador. No ano seguinte, quer fazer mais. E, claro, que tem uma cultura da companhia, né? A cultura da companhia, da competição, ela também pode ser usada muito positivamente para ação social. Então, a gente teve um município, Santana do Paraíso, que aprovou uma lei, né, de instituição de uma grande campanha que chama Semana do Bebê. As outras, e a gente deu visibilidade para isso internamente, todas as outras 13 municípios falaram, bom, agora a gente também tem que correr atrás disso, né? Como é que a gente faz para que isso vire política pública?
já saiu da mão de instituto, né? Já vira uma coisa de uma cultura. Então, vamos fazer mais e melhor, mesmo com pouco recurso que a gente tem. Então, eu não acho contraditório, eu acho que é trazer a consciência de uma qualificação do tipo de doação que cada um de nós pode fazer, né? Enquanto doação folha de pagamento a gente não faz, eu acho que tem uma sensibilidade de maturidade disso, talvez aqui no Brasil a gente esteja já num ponto que pode começar a pensar nisso. Em outros países levou até 4 anos para eles entenderem o que é voluntariado corporativo. Em Portugal a gente teve uma dificuldade muito grande, porque é muito no privado, mas o que a empresa quer fazer com isso? Não, a empresa está te dando uma plataforma, aquilo que você faz pode ir mais além, pode dar visibilidade e outros virem juntos. Levou um tempo para isso ser compreendido e entendido dentro dessa forma, né? Quando você fala sobre o poder, né, que está instituído nas empresas e nas fundações e tem less accountability, assim, a gente tem alguns lugares que são we're very accountable to them, né? Então, primeiro para o nosso board exige que a gente tenha transparência e compromisso com os resultados. A gente combinou uma coisa que vai fazer no começo, né? Trimestralmente a gente tem reuniões e a gente precisa fazer report. Formalmente a gente tem auditorias. E um outro é o tracking disso localmente. De novo, uma cultura. A Semana do Bebê começou 4 anos atrás, levantando male alguns indicadores, né, do Índice de Desenvolvimento Infantil do Unicef. Hoje a gente pode retornar a esses municípios e dizer, olha, levou 3 anos, mas aumentou 5% o número de mulheres grávidas que fazem ao mínimo 7 consultas durante esse pré-natal. Pô, bacana, nunca pensei nisso antes. Olha que legal como a gente está contribuindo para isso. Aumentou só 2% a questão dos partos, diminuiu 2% só os partos de cesárea. E a desnutrição infantil, a gente escolheu 3, etc., ficou igual. Mas agora, assim, os planos de ação, as próximas semanas, claro que não é a Semana do Bebê que faz isso sozinho, está dentro de um plano muito maior. E aí você vai dando visibilidade a que plano é esse, que política pública a Secretaria de Assistência, Educação e Saúde tem para o desenvolvimento infantil. E começa a ter aí isso tudo que a gente falou tanto, né? Mas como é que você faz controle social? Eu nem sei qual que é a prioridade desse município. Começa a ter um pouco mais de transparência e pertinência, né, daquilo para aquela comunidade, né? E, finalmente, tinha mais alguma? Ah, sim. A gente faz um pouco um misto, né, entre receber propostas de organizações e fomentar propostas dentro de uma atuação. Então, agora, uma recente, dentro das leis de incentivo fiscal, de ICMS, de esporte e educação, mas a linha é capacitar, primeiro, organizações nos nossos municípios que nunca escreveram um projeto que pudesse ser aprovado pelo Ministério da Educação, da Cultura e do Esporte, para daí ele ser apto a ser financiado por nós e por outros, né? Agora, o nosso outro passo é disseminar isso para as outras empresas que, em Apiaí, vamos fazer um seminário daqui a 3 semanas, justamente mostrando como é possível utilizar o ICMS. Existe essa lei há 250 mil anos, quer dizer, não sei se é tanto tempo, mas as empresas não sabem, as empresas em Apiaí não usam, né? E elas estão pagando ICMS e poderiam estar destinando recursos para as organizações que elas conhecem, que estão no quintal da casa delas, né? Então, eu acho que é isso. Tá ótimo, obrigado. Vamos passar para a Andréia também para suas respostas e, enfim, comentários finais. Só atualizando a todos, a gente vai mais 5, 6 minutos nessa mesa e, a pedido da organização, nós cortamos um pouquinho do final dela para justamente adequar o horário aqui da nossa programação e não prejudicar o retorno ao almoço. Então, a Andréia faz as suas falas e eu vou fazer um encerramento final. Bom, então, vou falar bem rapidinho a questão da contradição que a Ana apontou. Eu concordo com a Carla, eu também não vejo uma contradição. Eu acho que existe uma cultura de doação no país que precisa ser amadurecida. Como mostrou o resultado do World Giving Index, nós somos solidários, nós nos sensibilizamos, nós queremos ajudar, ajudamos ao estranho. Mas nós ainda não temos a consciência do poder transformador da doação. Não enxergamos assim. Por isso que a campanha vai com essa proposta de refletir o que você quer mudar no mundo.
para que você pense que o seu poder não é simplesmente chegar ali e fazer uma coisa pontual e esquecer, mas você tem o poder de transformar algo e você pode começar a trabalhar nesse sentido. Então, eu não vejo nenhuma contradição. A estratégia para a campanha, que a Dani perguntou. Bom, Dani, ontem caiu o meu plano A, B, C, D, E, F para a divulgação da campanha. Caíram assim simultaneamente. Na verdade, nós estávamos negociando com a Rede Globo desde fevereiro. O lançamento dessa campanha estava sendo combinado e havia diversas frentes que seriam utilizadas para fazer esse lançamento. E anteontem teve uma grande mudança de diretoria dentro da Rede Globo, e ontem eles nos disseram que eles decidiram não fazer isso porque eles acham que pode ser interpretado como a Globo fica sempre pedindo doação. Eles acabaram a campanha do Criança Esperança recentemente, e as pessoas vão ficar olhando e pensando que a Globo fica sempre pedindo doação. E eu falei que caiu o plano A, B, C, D, F, porque a Globo tinha me dito assim: a gente faz no Luciano Huck, se não der, a gente faz na Fátima Bernardes, e se não der, a gente faz no Serginho Groisman, se não der, a gente faz no Fantástico. Então, estava assim, tudo super encaminhado, e eu recebi essa notícia ontem. Então, eu estou tentando fazer o meu plano H, né, que inclui, primeiro, a gente fazer uma mobilização nós mesmos, depois a gente usar a assessoria de imprensa para transformar o lançamento da campanha num evento jornalístico, num feito que tenha cobertura da mídia, não é um lançamento feito na televisão, mas com a cobertura da mídia. E, para manter essa campanha, nós temos alguns espaços de mídia que foram doados, nós temos espaço, inclusive, por apoiadores da campanha, que nos doaram espaço em cinema, nos doaram espaço em jornal, então, nós vamos mobilizar tudo isso, fazer com que aconteça de uma vez só, para ter um impacto grande. E, para o ano que vem, nós pretendemos manter a campanha viva, e aí eu aproveito para falar com a Carla, fazendo uma divulgação muito grande dentro de empresas, ou seja, conseguindo grandes empresas parceiras que veiculem e divulguem o teste da causa. E também a gente vai atuar muito com mídia que eles chamam out of home, que são os relógios, os pontos de ônibus, esse tipo de coisa, e a gente quer tentar alcançar o maior número possível de capitais. Mas, sem dúvida alguma, essa é uma campanha que só vai dar certo se ela tiver uma ativação nas mídias sociais grande e espontânea. Esse é o caminho, mesmo se a gente tivesse a Rede Globo e tudo mais, esse seria o caminho. Bom, já contei a minha história aqui, chorei as pitangas, né? Então... Realmente, bem rápido, fiquei pensando na sua pergunta sobre a contradição, tá? E eu queria só agregar uma coisa, espero estar interpretando corretamente, que acho que existe, sim, uma forma de olhar para a doação que pode ser vista como uma ação paternalista, de descomprometimento, né? Então, já que eu não me engajo pessoalmente, porque aquilo não me pertence, eu dou um dinheiro, né? Então, acho que existe esse olhar sobre a doação, assim como existe um olhar sobre o grant-making, que é só fazer o cheque, que também é uma visão muito disseminada. Então, eu não faço doação para mim, não fico só fazendo cheque, eu dou muito mais. Eu faço junto, eu faço com eles, né? Eu assumo o protagonismo. Então, acho que são formas de ver que elas trazem leituras e efeitos diferentes, né? Mas acho que tem a dimensão que nos interessa na doação é o contrário. É a doação como uma afirmação de compromisso, de apoio para a direção daquele trabalho, para o sentido daquilo, para fortalecer a capacidade da sociedade de se organizar com seus próprios meios para lutar por aquilo que ela acredita. Então, acho que a doação ela pode ser justamente o oposto disso. É uma confirmação, né, desse vínculo e desse pertencimento, que pode se traduzir com um trabalho direto, com apoio, com voluntariado, mas muitas vezes as pessoas não conseguem, né, estar fisicamente presentes. Então, a doação é uma forma de engajamento, né? Acho que existe essa coisa do descompromisso, mas é mais interessante olhar pelo outro lado, né? Eu acho que a campanha, tudo esse movimento de valorizar a ideia de doação está mais conectado a isso. É importante que as pessoas se liguem a causas
causas quaisqueres, aquilo que você acreditar que o mundo precisa avançar, que você se sente parte daquilo, né? Então, isso é interessante dessa abordagem. Ela não é diretiva. Muito bom, André. Queria concluir, só retomando, né, o título da nossa mesa de hoje. Desculpa, eu não respondi uma pergunta e eu vou passar para você. Essa pergunta. Manda abraço. Foi a pergunta dele sobre a questão da dificuldade de captação, né, das ONGs que não sabem, às vezes, captar recursos, e alguns exemplos de ONGs que fazem isso. Eu acho que você pode responder bem melhor do que eu. Então, já fica com você, tá bom? Mas a gente pode, eu me voluntaria a conversar depois também com calma, até por toda a bagagem que a gente tem na BCR sobre esse tema, sem problema nenhum. Acho que todos os nossos convidados também estarão à disposição de vocês, pelo menos no almoço, né, para a gente refletir e debater sobre alguns dos temas colocados e eventuais perguntas que vocês tenham. O título da nossa mesa é Fronteiras e Oportunidades para a Mobilização de Recursos para a Sociedade Civil. E ele é um título muito adequado e muito interessante de ver num debate, num dia de hoje, que a gente está refletindo um pouquinho também sobre o projeto que o GIF conduz em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com a União Europeia, da promoção da sustentabilidade das organizações da sociedade civil. A gente entende, esse título, né, Promoção de Fronteiras e Oportunidades para a Mobilização de Recursos, parte de um entendimento, parte de um pressuposto que as organizações da sociedade civil, que a sociedade civil como um todo, tem que ser financiada pela própria sociedade civil. Não vai existir legitimidade na sociedade civil se a gente for dependente de governo, se a gente for dependente de uma ou duas ou três poucas empresas que financiam a sociedade civil. O que garante a nossa legitimidade para defender causas, bandeiras, para brigar, para mudar o país, é nós sermos financiados por aqueles que acreditam em nós. E isso é a doação. É por isso que eu mesmo não vejo que há um antagonismo na doação, porque, na verdade, quem doa para mim é quem acredita no meu trabalho e quer, comigo, impactar a sociedade. O fato é que a maioria das organizações não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento em São Paulo, não tem esse entendimento no interior. A maioria das organizações vive numa lógica de escrever projeto. E escrever projeto banca recurso carimbado, não banca estrutura, não banca capacidade de fazer incidência política, não banca capacidade de defender direitos. Nós temos que migrar a nossa visão de financiamento das organizações para uma visão onde nós somos financiados por aqueles que acreditam na gente e que doam, de preferência, todos os meses, de forma recorrente. E iniciativas que a gente viu e que a gente debateu hoje concorrem para isso. A Andréia foi muito gentil no sentido de pedir palmas em razão do Dia de Doar, mas não sou eu que faço o Dia de Doar. O Dia de Doar é uma campanha radicalmente horizontal, é uma campanha de base. A gente promove uma ideia e cada um faz a sua ação. E a gente vê com isso coisas maravilhosas, como organizações pequenas, comunitárias, no interior do sertão, no interior do centro-oeste, que nunca tinham sequer chegado perto para a própria comunidade, para pedir para a comunidade financiá-los. E conseguem 50, 70, 100 mil reais em um único dia, porque, a partir de uma ideia geral, estão começando a acordar para a importância de sermos financiados por quem acredita em nós, e não só por quem precisa de nós para alguma coisa ou para outra. E essa é a riqueza desse debate, essa é a riqueza da gente promover cultura de doação com inúmeras iniciativas que têm desenvolvido isso, têm promovido isso na comunidade, têm promovido novas formas de grant-making, cofinanciamento. A gente tem, a gente nem falou de tecnologia, a gente podia falar de Bitcoin, a gente podia falar de realidade virtual, quer dizer, tem uma série de iniciativas que vem concorrendo e que tem, com a oportunidade que a gente tem junto ao GIF, que vem concorrendo para promover esse ideal, que é a sociedade civil empoderada, que dá legitimidade para que a gente possa transformar o país e fazer um país melhor para todo mundo. Então, eu encerro essa mesa agradecendo os nossos convidados, agradecendo o GIF e convidando, acho que a Pamela, que vai subir aqui, para fazer o encerramento e falar dos próximos passos do nosso dia de hoje. Obrigado, todo mundo.